Agora, obviamente, nem todos os processos da sua empresa têm que ser documentados. Você tem que se focar em documentar apenas os processos que estão diretamente relacionados com a transformação, a transição que você quer fazer. Tem alguns processos, no caso da transformação para a recorrência, que são clássicos, como, por exemplo, os processos de marketing. Você vai ter que mexer neles. Tem outros dos quais a gente não foge. A gente vai ter que dar uma olhadinha nos processos de pré-venda. Vocês vão ter que dar uma revisada nos processos comerciais, eles vão sofrer algumas alterações importantes, mas tem outros que a gente não lembra que são importantes. Por exemplo, seus processos de desenvolvimento, projeto e implantação vão mudar. Assim como você vai ter que mexer nos seus processos de manutenção, suporte e atendimento para um modelo recorrente. Você vai ter que dar uma revisada em alguns elementos do seu processo financeiro, a gente também tem um conselho para isso. E por fim, pouca gente lembra, mas você vai ter que mexer em algumas coisas do RH. Tudo isso vai ter que ser documentado para a gente poder fazer os ajustes necessários. Agora, vendas, por exemplo, a gente dá uma atenção especial porque a gente vai ter que mexer mais especificamente em coisas do tipo gestão de pipeline, estágio de oportunidades, vão sofrer grandes transformações, a gente vai ter que fazer bons ajustes em relação a isso, assim como você vai ter que rever a parte de comissionamento da sua equipe de vendas, a parte de premiação da sua equipe de vendas, principalmente porque você vai ter que dar uma mudada na forma como você mede, nas metas que você estabelece para o seu time, metas, avaliação de desempenho, tudo isso vai mudar. O fato é que a maioria lembra disso aqui na transição, mas poucos lembram que você também vai ter que mexer nas metas e avaliação de desempenho do time de desenvolvimento, do time de projeto e do time de manutenção e suporte. Esse pessoal ganha um papel que eles não tinham no modelo atual. Por quê? Porque existe toda uma etapa depois da entrega para fazer o projeto realmente acontecer. Nesse capítulo a gente vai falar dos processos to be, ou seja, como os seus processos têm que ser ajustados para fazer a transição funcionar. Essa costuma ser uma das maiores dúvidas do empresário, do empreendedor. Como é que eu tenho que mexer nos meus processos para essa minha transição, por exemplo, para a recorrência funcionar? E existe uma chave para isso. A resposta está nas metas. Você tem que estabelecer metas adequadas. Metas bem definidas ajudam a definir os processos e ajudam muito a definir os processos, porque você sabe exatamente aonde você e cada um dos colaboradores vai chegar. Só que não são metas comuns, porque existe uma diferença profunda nos modelos. Modelos pontuais são baseados na sua capacidade de vender e entregar. Portanto, é isso que as empresas medem nesses modelos. Como eu estou vendendo e como eu estou entregando. Se eu estiver vendendo e entregando bem, o meu modelo está funcionando. Já os modelos recorrentes são baseados em outras coisas, na tua capacidade de engajar, incentivar, expandir o uso e a adoção. Como essa vending machine, uma vez que você instalou ela no cliente, só a partir daí é que você vai começar eventualmente a gerar receita se ele estiver gostando dos produtos lá de dentro. Metas em relação a isso é que tem que ser fixadas no novo modelo. Bom, então a gente tem todo um conjunto de metas que vai determinar como os processos vão ser. Você tem metas tradicionais, então, por exemplo, as tradicionais metas de vendas, novos clientes. Não tem nenhum problema para você definir isso aqui, você está acostumado, você faz isso há anos, a sua empresa define metas de vendas e conquista de clientes há anos, assim como define metas financeiras, participação financeira, por exemplo, da receita recorrente, crescimento. Tudo isso a sua empresa sabe medir e sabe estabelecer metas. Por quê? Essas são as metas tradicionais. Essas são as metas do seu modelo pontual e elas vão continuar existindo, obviamente. Se você não começar o ciclo, não vender, nada disso vai acontecer. Mas a tua empresa tem que aprender a estabelecer novas metas, por exemplo, metas de satisfação e atendimento de necessidades. Como é que eu meço a satisfação de um cliente? Como é que eu meço se o produto ou serviço está atendendo às necessidades daquele cliente? E qual é a meta que eu posso estabelecer para os colaboradores? Outra coisa, meta de uso e meta de adoção. Como é que eu meço o uso e a adoção dos produtos? Hoje em dia isso já está um pouco mais fácil, com telemetrias, mas de qualquer jeito eu tenho que colher esses dados, medir e definir qual é um número razoável que eu devo estabelecer como meta para uso e adoção de cada tecnologia, produto ou serviço que eu vendo. Meta de expansão e ampliação. Eu tenho que expandir e ampliar continuamente. Como é que eu
defino exatamente o que é razoável, o que esperar em relação a cada uma dessas coisas, expansão e ampliação do uso de um produto, do uso de um serviço. E, por fim, uma das mais complexas é meta de recomendação, meta de engajamento. A gente viu que o final de um ciclo do modelo recorrente é exatamente esse. O cliente começa a recomendar o seu produto, a se engajar. Como é que eu meço isso? E como é que eu estabeleço uma meta para esse tipo de coisa? Uma vez que você definiu as metas, os processos vão ser ajustados em função dessas metas. Se você envolver o seu time, coordenadores e gestores, na definição dessas metas e dos responsáveis por essas novas metas, fica muito fácil distribuir esse trabalho e essa responsabilidade, porque os responsáveis por atingir essas novas metas são os candidatos naturais a definir quais alterações devem ser feitas nos processos deles e adjacentes para que eles sejam capazes de cumprir.